A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos e todas, uma alegria estar aqui neste painel, nesta mesa extraordinária do Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, uma realização do Conselho Federal da OAB, da Escola Superior de Advocacia. Eu quero começar agradecendo ao coordenador-geral, Rony Duarte, pelo convite para estar presidindo essa mesa e agradecer a presença de 3 palestrantes o maior gabarito que nós podíamos estar aqui para discutir fake news, um diálogo constitucional. Depois eu vou dar o currículo de cada um antes de começar, mas Marcelo Figueiredo, que é presidente da ABCD, Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, a Vânia Aeta, que é talvez a maior doutrinadora em direito político e direito eleitoral do nosso país, e Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República do nosso país. Nós vamos ter um painel com 1 hora, cada palestrante com 20 minutos. Eu vou começar com o Marcelo Figueiredo, que é advogado, atuou como assessor do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, trabalhou como advogado e pesquisador do CEPAM, Centro de Pesquisas e Estudos da Administração Municipal, mestre, doutor e livre-docente em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, é professor dos cursos de graduação e pós-graduação da mesma faculdade. E eu tenho a honra de ser vice-presidente da ABCD, presidida por Marcelo. Marcelo, você tem a palavra. Muito obrigado, Luiz. Eu quero também dizer que é uma grande alegria poder ser presidido hoje por você neste grande evento do Conselho Federal da OAB e da Escola Superior de Advocacia. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar a querida amiga Vânia Aeta, colega do Rio de Janeiro, parceira de muitas bancas acadêmicas, amiga de longa data, e cumprimentar também o Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Eu conheci ainda na Bahia, quando era procurador, lá, acho que na primeira instância ainda, lá nas lides eleitorais, sempre um grande especialista também na área de direito público, constitucional e eleitoral. É uma grande alegria estar com todos aqui, com todos que nos assistem. Bem, o nosso tema hoje, sendo bem objetivo, é exatamente a proteção da liberdade de expressão e as fake news. Em última análise, nós temos, de um lado, a liberdade de expressão, que é uma liberdade fundamental, importantíssima, associada à democracia, associada ao livre debate das ideias, à convicção, à livre convicção das opiniões, e, vamos dizer assim, a regra matriz de todas as outras liberdades ligadas ao pensamento, né? Nós podemos dizer que a liberdade de expressão é um gênero e que nós temos várias espécies ou várias liberdades irmãs ou co-irmãs que precisam da liberdade de expressão para serem veiculadas. Então, quando nós falamos de liberdade de expressão, nós estamos, na verdade, falando nas várias dimensões que a liberdade de expressão pode ocupar, não é?
Então eu tenho o discurso, o livre proselitismo das ideias, a liberdade científica, a liberdade artística, a liberdade cultural, enfim. A liberdade de expressão é, sem dúvida, uma grande conquista da humanidade, uma das grandes conquistas da humanidade, e sem ela nós não temos um processo democrático aberto, um processo democrático plural, uma democracia verdadeira, aquela que nós almejamos, né? Recordo apenas para nota inicial que a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, vários dos seus dispositivos, inciso 4º, 5º, 10º, 13º, 14, 33, 34, 50 e 60, 62, 220, 37, parágrafo 3º, 93, parágrafo 9º, 216 e seus parágrafos, e no artigo 5º, parágrafo 2º, todos esses dispositivos, de alguma maneira, tratam ou da liberdade de expressão ou da liberdade de comunicação social. Então, só para ter uma ideia, são quase 20 a 30 dispositivos que, direta ou indiretamente, cuidam desse tema. É um tema tão caro à democracia, ao Estado democrático de direito, tal como plasmado na Constituição Federal. Recordo ainda, à guisa de introdução, que a exteriorização de ideias e opiniões constitui instrumento essencial para a realização de outros valores constitucionais, como, por exemplo, a própria democracia, que nós já mencionamos, por meio das diversas convicções ideológicas, inclusive, permitindo a formação da vontade geral, a partir do confronto saudável de opiniões. Então, não há dúvida, nós sabemos disso, que a liberdade de imprensa, por exemplo, é uma condição necessária para um governo livre, né? Sabemos que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, além de ter assento constitucional, nós temos uma proteção internacional. Lembramos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Direitos do Homem, de 1948, prevê a liberdade de expressão no artigo 18 e 19. Lembramos que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 19, números 1 e 2, também prevê a liberdade de expressão. A Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 13, itens 1 a 5, e o Convênio Europeu, o Convênio de Roma, em seu artigo 10, também todos são alusivos e protetivos à liberdade de expressão. Em regra, a liberdade de expressão tem uma dimensão individual, mas também pode ter uma dimensão coletiva, não é? A Constituição brasileira não só veda, proscreve a censura, como também permite a imposição de limites ou restrições ao direito à informação. E aqui é que, vamos dizer assim, entra um segundo ponto da nossa preocupação, que é exatamente a possibilidade constitucional de restringir ou limitar a liberdade de expressão nos termos da Constituição Federal. Então, quando se diz, bom, a liberdade de expressão admite restrições, atenção, são restrições que a própria Constituição previu, ou que a legislação internacional previu e que o Brasil incorporou essa legislação. Então, não é um cheque em branco para censura ou para constrição de direitos, nada disso. Quer dizer, a liberdade de expressão ela é um sinal positivo, é uma importante liberdade que se conecta com várias outras e que admite suaves restrições, vamos dizer assim, restrições proporcionais, de acordo com a regulamentação internacional, inclusive, que o Brasil aderiu, né? Ou, se quisermos, para uma linguagem mais moderna, restrições softs, vamos chamar assim, leves, né? Não restrições pesadas. Isso está claro nas convenções internacionais, inclusive com os princípios que os Estados devem adotar, e que as restrições sejam apenas aquelas que não aniquilem, que não anulam
anulem, que não destruam a essência da liberdade de expressão, que é, por exemplo, o jornalismo livre, que é, por exemplo, o grande efeito positivo das redes sociais, das chamadas redes sociais, não é? Que nós hoje tanto utilizamos. Hoje em dia, o médico, o advogado, o cidadão comum não vive sem um WhatsApp, não vive sem as redes sociais. Então, é evidente que é muito importante que essa comunicação em tempo real também não sofra censura, não sofra restrições, não é? Porque faz parte já da nossa vida, do século XXI para diante, essas comunicações serão cada vez mais rápidas, mais imediatas, né? Então, é importante compreender que a liberdade de expressão também ela está incorporada na internet, não é? E aqui eu gostaria de chamar a atenção, não vou entrar nos detalhes da legislação internacional, mas lembrar que a regulamentação ou a restrição à liberdade de expressão, por exemplo, a criminalização, como se fala em criminalização das fake news, deve ser a última ratio, não é? A regulamentação internacional já diz que o instrumento penal é idôneo para responder aos ataques ao direito à honra, porque por seu intermédio e com a combinação de penas se salvaguarda o bem jurídico que se quer proteger. Entretanto, em uma sociedade democrática, o direito penal mínimo aconselha um emprego restrito e excepcional do aparato punitivo, reservando-lhe apenas para os casos em que se mostre impossível ou francamente inadequado optar por uma solução menos drástica. Essa é a lição do direito internacional dos direitos humanos, que segue sendo válida também em tempo de fake news. Muito bem, eu quero apenas ainda lembrar que existem falhas evidentes e limitações no mercado da comunicação social. A comunicação social é um mercado que deveria ser plural. Nós temos problemas de concentração desse mercado, sabemos as mazelas que o Brasil enfrenta há muitos anos, apesar da Constituição de 88 e seus avanços, não é? Mas é preciso compreender que notícias falsas sempre existiram, não é? É claro que hoje, com a internet, numa velocidade muito maior e numa virulência muito maior, e não há dúvida que os especialistas falarão muito melhor do que eu, a doutora Vânia, o doutor Augusto, sobre o impacto disso nas eleições. O impacto é tremendo, às vezes irreversível, em casos de notícias falsas. Mas, tirando de lado a questão eleitoral, que eu não vou enfrentar porque não sou especialista, eu quero dizer que, de uma maneira geral, genérica, estudando esse projeto de lei, que eu não vou falar porque a doutora Vânia vai falar, mas vendo o aspecto genérico desse projeto que o Senado aprovou, me pareceu extremamente mal cuidado, extremamente, vamos dizer assim, ignora toda a legislação internacional, ignora duas leis fundamentais que nós lembramos que são recentes, que foram grandes conquistas para o Brasil, como o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, 2014, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. É preciso recordar que esses dois diplomas legais de grande importância, que foram grandes conquistas, em que o Congresso se debruçou sobre o tema, a sociedade participou, o que não é o caso dessas fake news aí agora, em que foi aprovado um projeto nas pernas aí de última hora, né? O que nós vemos é o seguinte, é que já no Marco Civil da Internet, nos seus artigos 2 e 8º, já existe a preocupação do direito à garantia da privacidade, da liberdade de expressão nas comunicações, como um direito, como um pleno exercício do direito de acesso à internet, né? Já temos também na Lei de Proteção de Dados Pessoais o conceito de dados sensíveis, o conceito de segurança tecnológica, o conceito de sigilo de dados. Então,
tudo isso parece que o Congresso Nacional ignorou e quis fazer uma lei para atender interesses de A, de B, de C, ou deles próprios, vamos dizer, dos políticos, eu não sei. O fato é que não encontrei nenhuma opinião de nenhum jurista que fosse favorável a esse projeto, a esta criminalização das fake news da forma como foi feito. Porque ela ignora. E mais do que isso, quer dizer, os organismos internacionais, como a ONU, como as relatorias da Organização dos Estados Americanos os relatores das comissões de direito de privacidade, de liberdade de expressão, todos se manifestaram contrários ao projeto, dizendo que o projeto pode, no limite, inclusive, violar normas internacionais que o Brasil já adotou, normas internacionais relativas à liberdade de expressão. Eu também não vou entrar nesse detalhe, porque é um detalhe extremamente técnico, mas eu posso dizer que, e a doutora Vânia provavelmente ou o doutor Augusto entrarão nisso, mas só para dizer que, tal como o projeto foi posto pelo Senado, existem riscos altíssimos de rastreabilidade de dados de pessoas comuns, né, que no dia a dia usam o WhatsApp, usam a internet, o e-mail, etc. Né? Então, na minha modesta opinião, o ideal seria que nós partíssemos por uma autorregulamentação ou uma regulamentação internacional, como o que já vem ocorrendo. Né? O ideal é que as redes sociais, as próprias redes sociais, estabeleçam regras éticas e padrões internacionais para evitar a propagação de notícias falsas. Né? Isto já vem ocorrendo. Ocorreu agora recentemente o chamado boicote publicitário às redes sociais, como ocorrido recentemente com o Facebook, e que retirou anunciantes importantíssimos, como por exemplo a Coca-Cola, a Unilever, a Microsoft, a Starbucks, a Pepsi, a Pfizer e outros, retiraram o apoio ao Facebook do dia para a noite. As ações do Facebook caíram lá para baixo, quer dizer. Então, há mecanismos também, como nós temos no Brasil, o CONAR, por exemplo, que faz a autorregulamentação publicitária, etc. Enfim, há maneiras de se criar uma consciência, vamos chamar assim, talvez cívica, ética, em que não haja um grande sacrifício para a liberdade de expressão e que, por outro lado, não se incentive o crime. Evidentemente, ninguém está aqui a defender a prática de crimes dioturnamente pela internet. Agora, nós temos que tomar certo cuidado, porque se nós formos criminalizar todas as condutas, ou qualquer conduta que nos pareça, do dia para a noite, afrontosa a um determinado bem jurídico, nós vamos ter que fazer do Código Penal uma lista telefônica, né? Porque aqueles que conhecem lista telefônica sabiam que antigamente a lista era bem grande, né? Muito grande, como se fosse um grande código. Nós vamos ter um grande irmão para saber quem é que está praticando crimes, quem é que vai verificar isso? O juiz? O juiz tem condição de verificar se houve uma postagem falsa no Facebook, lá na China, na Tailândia, não sei aonde, e que foi enviado para a doutora Vânia, a doutora Vânia não está sabendo de nada disso, etc. Ou seja, é uma situação, inclusive, tecnicamente, muito complexa, muito complicada. De modo que me parece de uma simplificação muito grande esse projeto, e é evidente que há de se encontrar um meio termo, um debate democrático, para que, no limite, situações realmente que demandam uma penalização sejam tipificadas. Mas, de uma maneira geral, eu acho que é matar passarinho com um tiro de canhão, querer criminalizar a internet, as mídias sociais, porque nós temos um problema lá de um robô mandando mensagens para A ou B, e isso prejudicando C ou D, etc. Bom, essa é a minha visão preliminar, e eu quero novamente agradecer a participação nesse evento, nessa live, e cumprimentar e agradecer novamente o doutor Luiz Viana Queiroz, nosso grande amigo, e cumprimentar uma vez mais a doutora Vânia e o doutor Augusto Aras. Muito obrigado.
E agora? Sim. Eu que agradeço, Marcelo, essa extraordinária manifestação que você fez hoje. Para quem não sabe, Marcelo tem um dos melhores livros de controle de convencionalidade e é vice-presidente da Associação Internacional de Direito Constitucional. Daí esse diálogo permanente do direito constitucional com o direito internacional dos direitos humanos, que é a praia de Marcelo Figueiredo. Muito obrigado, Marcelo. Você falando, eu me lembrei do caso Olmedo Bustos versus Chile. A Última Tentação de Cristo é de 2001, quer dizer, nós já temos quase 20 anos em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem dizendo, olha, mesmo nos casos mais sensíveis, em que você tem um eventual conflito entre liberdade de expressão e liberdade religiosa, é preferível para garantir a democracia, preferível garantir a liberdade de expressão, e vamos punir ex post facto, depois do fato, mas nunca como censura prévia. Excelente, Marcelo, muito obrigado. Vânia, vou passar a palavra a você. Para quem não conhece, eu acho que todos conhecemos, mas é bom ler o currículo da professora Vânia Aita, minha amiga, politóloga e advogada especializada em direito eleitoral, professora adjunta da UERJ, pós-doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, e pela PUC-Rio, doutora em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio. E mais do que isso, uma advogada brilhante e uma, como eu comecei dizendo quando abriu o painel, para mim, a maior doutrinadora em direito eleitoral e direito político do nosso país. Com a palavra, Vânia Aita. Muito obrigada, doutor Luiz Viana, amigo querido, vice-presidente nacional da OAB. Muito obrigada pela oportunidade de poder participar, né, desse Congresso Nacional da OAB. Cumprimentar meu sempre professor, Marcelo Figueiredo, né, que é mestre de nós todos aqui, né, Luiz? Doutor Augusto Aras, excelentíssimo procurador-geral da República, foi meu contemporâneo, colega também na PUC de São Paulo, por ocasião de nosso doutorado. Então, uma mesa de amigos aqui, eu fico muito feliz com este congressamento de ideias da sociedade civil, promovido pela OAB, com a possibilidade, né, nesses tantos painéis que foram oferecidos pelo cardápio, né, acadêmico que a Ordem fez, várias leituras, vários enfoques sobre temas cardeais que estão no debate do nosso país, no debate jurídico do nosso país. Eu queria dizer, tal como o nosso professor Marcelo, que a mentira, a desinformação na política, sobretudo, sempre existiu, desde sempre. Sempre que a política, né, aconteceu a mentira, né? Então não vai ser uma lei criminalizando as fake news que evitará certamente os malefícios advindos da desinformação. A desinformação deve ser combatida com informação, com confronto de informação. E só poderemos combater essa mazela com muita educação, informação e, sobretudo, uma conscientização cultural, não é, de que determinadas coisas podem ou não ser feitas. E aí nós temos como paradigmas, vamos dizer, 3 vetores importantes. Eu colocaria esses 3. Os melhores valores da liberdade de expressão, do combate à censura, mas também da vedação constitucional ao anonimato, que é o que está na Constituição. Como o doutor Marcelo falou, você só pode restringir um direito tão forte e abrangente como o da liberdade de expressão com certos limitadores, porque não há direito absoluto, mas que estejam na própria Constituição, né? O professor Marcelo foi cirúrgico em relação a isso. É importante que se diga, e aí eu digo com sinceridade, que a questão da mentira, para mim, é a de menor importância nesse debate como um todo. Uma mesma notícia pode ser dada de vários modos verdadeiros e corretos por uma pluralidade de vieses interpretativos. Eu e o professor Marcelo podemos contar uma mesma história, esta história é verdadeira, com olhares diferenciados. Então, nós temos que ter o cuidado de não confundir notícia falsa com direito de crítica constitucional em uma sociedade democrática. Eu vejo, né, nos tantos políticos que eu atendo,
Toda vez que algo os desagrada, professor Marcelo, eles dizem é fake news, né? Porque está desagradando, né? Então, por mais que a crítica nos seja ácida, nós devemos suportá-la. Político adora chamar de fake news conteúdos de crítica. Mas nós temos que diferenciar a liberdade de expressão e este direito constitucional, cardeal, né, de crítica, com o cometimento de crimes, que não precisava de lei nenhuma, já, os crimes já estão previstos no ordenamento. Não precisa uma lei para criar novo tipo penal sem necessidade. Internautas, nós sabemos, usando redes sociais para ameaçar pessoas de morte, para ameaçar ministros, para ameaçar autoridades, suas famílias, isso não é liberdade de expressão. E aí eu gostaria de lembrar uma manifestação muito precisa do meu também professor, ministro Barroso, que foi meu professor na graduação, que ele disse: a liberdade de expressão é a premissa. Mas a pessoa, quando começa a sair disso, cometer crime, isso é outra coisa, né? Não pode ser confundida, né, com você manifestar uma expressão diferente na política. E por isso precisamos ter a necessidade, obviamente com todas as cautelas, né, que os balizamentos do ordenamento jurídico, marco civil da internet, tudo isso que o doutor Marcelo já falou, para identificar pessoas que combatem crimes. Isso, sobretudo, no eleitoral é muito importante e no penal também. A Constituição veda o anonimato e a supremacia do interesse público sobre certas margens de privacidade. E vejam que quem vos fala aqui é uma ardorosa defensora da intimidade. Foi até minha dissertação de mestrado, mas não existe direito absoluto. Mesmo que o cidadão venha a desejar, professor Marcelo, ter avatares, perfis falsos. Eu e você, a gente pode querer ter um perfil falso ali no Facebook para fazer fofoca e tal, tudo bem, mas eles têm que ser registrados em nome do dono verdadeiro, para que, num caso de necessidade, venha a ser identificado pelo Ministério Público, por exemplo, se aquela pessoa está saindo de uma margem de legalidade e partindo para o cometimento de crimes, o Ministério Público, a sociedade, né, o Ministério Público como representante da sociedade, tem que saber, poder identificar aquela pessoa, né? Uma outra questão sobre os jornalistas é o grau de respeitabilidade e confiabilidade de uma notícia trazida por uma fonte jornalística idônea, o que é realmente diferenciado. Uma notícia veiculada por um profissional do jornalismo que tem toda uma técnica, né, de pesquisa investigativa, com aplicabilidade de normas de integridade jornalísticas, com checagens, né, da veracidade desses fatos, guardado o sigilo de fonte, né, que também tem o seu peso. Então, o que eu queria dizer, doutor Luiz, que o grau de respeitabilidade, confiabilidade de uma notícia trazida, né, por fonte séria, vamos dizer assim, é diferente de veiculações outras que, advindas, né, de uma fonte aí qualquer sem a mesma respeitabilidade, né, salvo quando organismos, personalidades com argumento de autoridade, elas não detêm. Uma notícia mentirosa, né, como eu disse, vinda, né, do Facebook, do Twitter, da rede social, isto a própria sociedade tem que aprender a digerir e enfrentar, né, no confronto, né, com as diferentes informações. Nós temos que fomentar instrumentos não de blindagem, mas, ao contrário, de defesa para reparar eventuais danos e, no caso do direito eleitoral, né, que é a minha área de atuação, a possível incidência, né, de direitos de resposta, né, que, apesar de hoje não termos especificamente uma regulamentação sobre isso, embora no eleitoral tenha, né, na lei das eleições, eles estão previstos na Constituição, artigo 5º, inciso 5, e é um dispositivo constitucional que é direito fundamental protegido com cláusula pétrea. Também a privacidade confrontada com o interesse público, ela tem que dar espaço à identificação das pessoas
em especial para combater robô. E aqui eu trago o problema do robô. Robô não vota, robô não tem liberdade de expressão, robô é robô. E combater robô é uma luta de todo mundo, da direita, do centro, da esquerda, de todo mundo, porque é um malefício que atinge a todos na eleição. Então, uma outra premissa que eu também devo colocar é que mesmo quando nós lidarmos, né, estivermos lidando com veiculações mentirosas de conteúdo inverídico, eu, como vos disse, isso não me parece o mais relevante, desde que nós tenhamos mecanismos que assegurem, né, à sociedade o direito de resposta, né, no âmbito constitucional dos interessados, a possibilidade de ajuizamento, né, de ações de injúria, de calúnia, de difamação no universo do direito penal e também, professor Marcelo, até no âmbito cível. Né? Amanhã eu falo cobras e lagartos do senhor, do doutor Luiz Viana, do doutor Augusto, e a pessoa lesada ela precisa ter a possibilidade de identificar quem a lesou, até para possibilidades cíveis, né? De ações cíveis de reparação de dano, né? Por dano moral. Né? Então, a Constituição, as pessoas gostando ou não, ela veda o anonimato e estabelece uma lógica normativa de transparência. Transparência é um vetor constitucional hoje muito importante. Daí me parecer perfeitamente razoável a remoção de robôs, nesse esforço constitucional, inclusive que o Ministério Público tem levado à frente, né? As contas inautênticas, a identificação dos usuários nesse pormenor é muito positiva. Eu não vejo como abusiva a delimitação de um quantitativo. Esse quantitativo que eu estava vendo na lei, a lei tem muita imprecisão, professor Marcelo, por isso que ela tem sido criticada. Por exemplo, estavam, né, com interesse, né, de criar algum tipo de vedação a enormes quantitativos, né, de pessoas, né, em grupos de WhatsApp. Participa em grupo de WhatsApp quem quer. Né? Obviamente, eu, por exemplo, já fui atingida por inclusão em grupos de WhatsApp que eram verdadeiros infernos. Você quer sair, não consegue, e eles te colocam de novo. Você via perfeitamente que aquilo era uma ação de robô. Então, eu acho que o que a sociedade precisa se organizar é para poder, né, ter mecanismos, ferramentas seguras para que o indivíduo possa entrar e sair de onde ele quiser com serenidade, com tranquilidade. Uma outra questão são os conteúdos patrocinados, rotulados, né, com a indicação que se trata de um conteúdo pago. Eu acho que isso é muito importante, a possibilidade de identificação do financiador. Eu sempre fui uma defensora do lobby, eu acho o lobby uma coisa positiva, né, desde que transparente e fiscalizado pela sociedade, fiscalizado pelo Ministério Público, né? Eu acho que a norma de transparência ela deve imperar. Não há nada demais em haver patrocínio, desde que a sociedade saiba quem patrocina e o que está patrocinando, né? O follow the money. Né? Críticos desse projeto também afirmam que ele privilegiaria a censura, atingiria órgãos comunicativos, né? dos jornalistas profissionais. Eu não vejo dessa forma em relação ao jornalismo. Mas o jornalismo também pode ser, muitas vezes, questionado. Né? Vejam vocês, eu mesma já entrei, né, contra jornais, né, em eleição, até por notícia inverídica que eu consegui provar. Então, o fato de você ter um jornal poderoso ou um canal de televisão poderosa não quer dizer que este canal de televisão A, B ou C, não estou aqui falando de ninguém, nem jornal, não seja passível também ao cometimento de erros. Né? E os erros precisam ser corrigidos pela justiça.
eu vejo, né, a informação jornalística recebida pela sociedade, né, de uma outra forma, com muito mais respeitabilidade. Os veículos jornalísticos, né, não entram nesse jogo de planície. Então, já me encaminhando para o fim, doutor Luiz Viana, uma sociedade democrática, você diz o que quiser, e assim deve ser. Até participei de um evento no outro dia, com aquela agência Lupa, uma pessoa que participava dizia: não, nós temos que combater esses conteúdos odiosos. O discurso de ódio, eu vejo, sinceramente, que ele deve ser suportado, né? Quando o conteúdo veiculado deixa de ser pertencente ao teu universo de expressão, mesmo que ele lhe seja odioso, mesmo que seja impulsionador de ódios, ele tem que ser suportado, salvo quando se torna uma ameaça concreta à sociedade, uma ameaça concreta a pessoas. Quando internautas, por exemplo, não estejam usando a liberdade de expressão para dizer o que quiser. Se o cara quer chegar na rua, nas redes sociais, dizer que é isso, que é aquilo, é um direito dele, né? Que é de direita, que é de esquerda, que é de centro, que é de meio. Isto é um direito livre, né? Agora, os internautas não podem ameaçar pessoas, né, de morte, né, e aberrações similares, porque aí nós estamos, doutor Luiz Viana, meu presidente, saindo desta esfera de liberdade de expressão e adentrando no mundo do crime. Ameaçar concretamente pessoas, insuflando, inclusive, o cometimento de crimes, definitivamente não é liberdade de expressão. Não podemos, de modo algum, permitir também a descredibilização da imprensa, a descredibilização de autoridades com agressões a jornalistas, submetendo jornalistas a situações de risco e perigo. Quando a imprensa livre começa a sofrer risco e perigo em qualquer país, seja o governo que for, nós temos que, constitucionalistas, ter atenção. Quem ameaça, bate em jornalista na rua, isso daí merece uma atenção. E, por fim, para terminar, eu queria dizer que, no direito eleitoral, estas questões não são um campo sem combate, né? Então, aqueles que acham que tudo pode se fazer, cuidado. O artigo 222 do Código Eleitoral prevê como anulável a votação que for viciada por falsidade, por fraude, coação, uso de meios de que se trata o artigo 237, interferência do poder econômico ou desvio de abuso do poder ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedado por lei. Muito obrigada pela oportunidade, doutor Luiz Viana. Obrigada, doutor Marcelo Figueiredo, pela aula. E vamos agora ouvir o nosso procurador. Obrigado, Vânia. Maravilha de manifestação a sua. Profunda, pontual, certeira. Fiquei aqui, estou recebendo um monte de mensagem lá. Você já está com um monte de fãs. Recebi, por exemplo, mensagem da conselheira Tamiri Monteiro Leite, da Bahia, dizendo que é sua fã, quer lhe conhecer. Obrigado. E nós vamos agora ouvir o Procurador-Geral da República, que é doutor em Direito Constitucional pela Universidade Católica de São Paulo, professor da Universidade de Brasília, e melhor que isso, meu amigo, meu compadre, um homem que honra o Ministério Público e a advocacia. Porque quem não sabe, a Ara já foi, junto comigo, inclusive, conselheiro federal da Bahia, porque ele é uma dessas aves raras que pode, com pertinência e ética, trabalhar dos dois campos. Acho que agora está afastado pelo cargo que ocupa, mas tem o direito constitucional, como procurador da República, ainda de advogar. Bem-vindo à sua casa, meu caro amigo Augusto Aras, você tem a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Especialmente eu vou cumprimentar a nossa colega professora Vânia Ieta, o nosso colega professor e meu compadre, amigo Luiz Viana Queiroz, o meu querido amigo professor Marcelo Figueiredo,
Que bom que nós conseguimos chegar até aqui, em 2020, em posições acadêmicas e de ocupação de cargos institucionais relevantes, trazendo as nossas experiências de uma vida dedicada ao direito e à defesa do bem comum no ambiente republicano e democrático. É uma satisfação imensa participar desses eventos, especialmente quando tratamos de um assunto extremamente relevante, que é a fake news nas eleições. O primeiro grande problema que nós teríamos no ambiente macro deste evento é a questão das repercussões jurídicas e sociais das eleições, das fake news na pandemia. E, nesse aspecto, eu devo lembrar que, felizmente, foi adiada as eleições para novembro. Para novembro. E, ainda hoje, o presidente Donald Trump, que lá também foi adiada a eleição, fez uma manifestação ruidosa contra o adiamento. Então, nós temos um fenômeno das eleições adiadas, e é evidente que há um certo atropelo no processo eleitoral para que tenhamos uma votação dotada da legitimidade, da lisura que se espera num certame como este, de grande porte, como são as eleições municipais, com praticamente 5.570 municípios, com quase 1 milhão de candidatos, segundo projeções, se apresentando e apresentando candidaturas. Meus colegas, queridos amigos, amigas, todos que participam deste webinar, é importante lembrar que a figura da fake news não é novo na história do direito eleitoral, sequer é novo na história da humanidade. Conta-se que Júlio César mandava matar quem quer que chegasse nos acampamentos da Gália, levando uma propaganda detrimentosa para as suas tropas, especialmente que um gaulês tinha um tamanho 2 vezes maior do que um romano. Então, ele acabou com esse tipo de atentado à dignidade da tropa, simplesmente mandando eliminar o autor das fake news. Mas não precisamos voltar tanto, nem tantas histórias, mas podemos lembrar que o nosso Código Eleitoral de 1965, pioneiramente, lá no artigo 323, já havia tipificado a fake news, mas de forma técnica, sem o anglicismo, não é? Ou inglesismo da fake news, dizendo que é crime divulgar matéria, notícia sabidamente inverídica. E nós sabemos que, na era do direito 4.0, eu diria na era da mídia, em que nós temos uma grande importância das comunicações sociais nas suas múltiplas dimensões do resultado eleitoral, com a primeira experiência grande que a humanidade conheceu das redes sociais na Primavera Árabe, nós sabemos o quanto as redes se manifestam a todo instante, positiva e negativamente. E não se pode ignorar que um candidato, um pré-candidato, ou mesmo um homem público, como qualquer um de nós, professores, tem de relevo para medir o grau das suas comunicações perante a comunidade como um todo. Essa minha digressão, e eu peço vênia para fazê-lo, vem na toada da gravidade das fake news. A gravidade em razão de um fato que me parece relevante. Por muitos anos, nós trabalhamos na ideia da comunicação nas eleições com a ideia da propaganda política como gênero e tínhamos como espécies, ao longo dos nossos últimos 40 anos, a propaganda eleitoral, aquela destinada à captação do voto, do sufrágio, aquela que se pede voto, e na Constituição de 88, no artigo 37, parágrafo 1º,
temos ainda a publicidade institucional, muitas vezes desviada para fazer-se de propaganda eleitoral, e temos as revogadas propaganda partidária e também intitulada por algum tempo na doutrina como a propaganda parlamentar, que era aquela que o parlamentar prestava contas periodicamente das suas atividades. Ora, no contexto da última reforma eleitoral, o artigo 36A reduziu toda a propaganda eleitoral àquela antecipada no particular que apresente o indivíduo como candidato a algum cargo ou que apresente uma determinada proposta de candidatura. Basicamente, a disciplina da propaganda eleitoral ficou aberta e eu diria que todo aquele conhecimento que eu e me permita o colega e professor Luiz Viana, juntos participamos de dezenas e dezenas de eventos eleitorais, o professor Marcelo também participamos juntos de eventos eleitorais acadêmicos. Praticamente a doutrina da propaganda eleitoral desapareceu com o fenômeno da fake news. E isso me causa uma grande preocupação, porque a propaganda eleitoral, acima de tudo, se baseava no princípio da igualdade de todos do curso do processo eleitoral. Então, a propaganda eleitoral seguia regras rígidas, regras estritas, para que o dono da televisão, o dono do jornal, o dono da emissora de rádio não pudesse se locupletar em relação ao candidato pobre que ia de porta em porta, levando o santinho e pedindo voto. Embora nós saibamos que essa fosse apenas uma petição de princípios, mas a verdade é que o rigor da propaganda eleitoral, com dia para começar, sem dia para terminar, porque era um fenômeno, o término da propaganda eleitoral era o dia da eleição, mas havia todo esse rigor. E entramos finalmente na era digital, com redes sociais, e elas se tornaram tão poderosas que as grandes transformações levaram, pelo menos nas últimas eleições, a haver a maior mudança no Congresso Nacional em termos de eleitos, inclusive no plano do Poder Executivo Estadual e em muitas outras dimensões. Esse fenômeno das fake news ele é muito grave, porque ele não vem dissociado de velhas práticas, né? A fofoca e a guerra, dizem os pensadores, fizeram o mundo contemporâneo, influenciaram o processo civilizatório. E essa fofoca, que chamamos de fake news, ela tem um potencial lesivo enorme para aquilo que é a legitimidade material do poder na democracia. É aí que vai residir a maior lesão que as fake news promovem no que toca à legitimidade material da democracia, que é encontrada na soberania popular. E aqui nós temos um problema. Já não temos mais os lindes temporais fixados pela legislação anterior, que estabelecia o dia de começar a propaganda eleitoral. Hoje temos simplesmente 2 requisitos já ditos há pouco e temos uma grande preocupação. A fake news começa a qualquer momento, a qualquer hora, sem um pré-aviso. De repente, nós abrimos um jornal ainda escrito, ou quem sabe um blog eletrônico, uma revista eletrônica, ou um mero comentário, e vemos fulano de tal é candidato a deputado, ou nessa eleição é candidato a prefeito. E o fulano não é candidato a nada, mas alguém já supôs que ele é candidato e já resolveu fazer uma propaganda dele, provavelmente para prejudicá-lo em algum momento, em algum outro pleito, em alguma outra circunstância. E o indivíduo fica numa situação difícil. Vou desmentir, e se eu desmentir, eu vou ter uma projeção dos efeitos dessa fake news, ou eu vou me calar e vou deixar paralisado esta fake news. Olha, são dilemas que nós vamos enfrentando cada dia e vamos acrescentando todos esses aspectos para tentar buscar um enquadramento legal, que a nossa matéria de trabalho é o direito, é a aplicação do direito, não é? Então, nesse universo factual,
que as fake news vão atentando contra a legitimidade material do poder político e, no particular, na formação da vontade popular, na busca do consenso social. Quantas pessoas será que no Brasil hoje já não dizem, olha, fui enganado por aquela fake news, ou fui enganado, talvez, à moda antiga, por uma propaganda eleitoral fraudulenta, por uma notícia sabidamente inverídica divulgada? Esta é a nossa dificuldade. E nós sabemos que o Poder Judiciário Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, vem de todas as formas envidando medidas tecnológicas de controle dessas fake news. Inclusive, nós sabemos que há grandes grupos de comunicação que criaram sistemas de prevenção às fake news, verificando se são fakes ou se são verdadeiros certas notícias, o que no plano da política partidária eleitoral é extremamente difuso. Eu vejo tudo isso como um grande esforço, especialmente do TSE, ao baixar a instrução 0600-571/65 de 2019, dispondo sobre a desinformação da propaganda eleitoral. E a norma, por si só, o caput do artigo 9º dispõe, me permitam, peço vênia para ler, a utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiro, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto no artigo 58 da Lei 9.504, sem prejuízo da eventual responsabilidade penal. Mas vamos deixar a forma, que a forma é a garantia das minorias. A forma é a garantia dos oprimidos, é a garantia do cidadão contra o Estado. A forma jurídica, no particular, peço vênia aos nossos filósofos, jurisfilósofos, operadores do direito, professores, para lembrar que a forma é que assegura o oprimido contra o opressor, a sociedade contra o Estado, o cidadão contra o poder da autoridade. É a forma no direito eleitoral que assegura que as minorias possam participar em pé de igualdade com todos os demais concorrentes. E as fake news, que é o nosso objeto de trabalho e que eu estou aqui tentando me situar. A maior gravidade no que toca a fake news é que ela interfere na formação do consenso social. Ela forja um eleito, ou, pior, ela derrota candidaturas legítimas em razão de uma metodologia de comunicação de massa, muitas vezes se valendo de meios fraudulentos, se valendo, como estamos a viver em todo o planeta, nas maiores nações, de polarizações que tornam artificiais os graves problemas sociais, políticos e econômicos, polarizações que que sequer poupam as torcidas de futebol que se matam nas proximidades dos estádios, né, dos campos. Né? Tudo isso nos leva a uma grande preocupação. Que remédio temos para combater o mal, que é muito mais do que um mal localizado na forma, mas pela via da forma realiza um grande desserviço para a democracia representativa brasileira. Esse é o nosso desafio, porque é o âmago da democracia. Nós queremos uma democracia de fato ou uma democracia de direito e apenas formalmente democracia? Nós queremos uma democracia como um procedimento legitimador através de um processo eleitoral, ou queremos uma democracia em que o cidadão forme o seu juízo de valor acerca daquele que é melhor
na sua visão, qualquer que seja ela, para a sua comunidade. Este é o desafio. Eu confesso aos colegas, professores aqui, a todos os partícipes dessa webinar, que há 10 meses, nesse cargo de Procurador-Geral da República, eu tenho passado por momentos muito interessantes. Momentos de críticas terríveis e momentos de compreensão dos segmentos que me criticavam, de que a minha posição é uma posição que guarda coerência com a Constituição e com as leis que eu defendo, e esse é o meu farol a seguir. E eu confesso aos colegas, professores e a todos que eu tenho anotado para cada fake news de que sou vítima a respectiva resposta concreta para que um dia, no meu patrimônio subjetivo, os meus familiares e amigos possam fazer uma comparação dos males que fazem as fake news. E vamos à pior parte desta relação, que eu posso experimentar todos os dias, porque todos os dias eu tenho um clipe com 100 páginas. Tem para todo gosto. A satisfação é a minha consciência, é a minha família, são os meus amigos que me conhecem. Mas a fake news está lá. E eu convivo com ela. Eu convivo com uma realidade do mundo contemporâneo. Uma realidade que atinge ao homem público, à mulher, ao cidadão, a todas as pessoas, especialmente aquelas que exercem parcela de poder. Na sociedade, no Estado, nas instituições, nos órgãos, na própria sala de aula, professor Marcelo. Quantos professores hoje lamentam a qualidade da crítica desrespeitosa e mesmo das fake news dentro da sala de aula, que na nossa geração sempre foi sagrada? Não que o professor fosse sagrado, mas que o ambiente acadêmico da universitas sempre foi sagrado. E me lembro bem quando o colega, amigo, compadre Luiz Viana, numa bela discussão em 1995, com um colega advogado que nunca gostou muito de estudar direito nem nada, mas se tornou um expoente da advocacia, ele falava assim: vamos deixar de achismo. Isso aqui na sala de aula da pós-graduação de Direito Eleitoral, isso aqui é um achismo. Ao que o colega Luiz Viana, amigo, compadre, professor, chamou a atenção e disse assim: não, isso aqui não é achismo. Isso aqui é a Universidade Federal da Bahia, é a Faculdade de Direito, é o curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, e aqui, qualquer que seja o pensamento, será sempre recebido com respeito e com a dignidade que o ambiente democrático exige de tudo que é o pensamento em suas amplas e múltiplas dimensões e expressões. Eu sei que o colega Luiz Viana, o amigo, deve lembrar de quem foi esse colega da época. Lá se vão 25 anos, mas são momentos interessantes, Luiz, que a gente vai guardando na memória. E, neste momento, é um momento para dizer a todos, na minha crença, de que uma verdade será verdade eternamente. E uma mentira também o será eternamente. Com a diferença é de que a verdade vai triunfar sobre a mentira, exceto numa grande obra que eu citei num webinar anterior e que eu recomendo, que é uma obra de Joseph Conrad intitulada Freia das Sete Ilhas. Uma obra que tem um conteúdo jurídico interessantíssimo, uma novela consagrada de 120 páginas, uma beleza. Então, remotamente, a mentira preponderará, mas não há dúvida de que a verdade, aquela que é nua e crua, haverá de prevalecer no mais das vezes. A todos vocês o meu abraço fraterno e repetindo a minha confiança de que as fake news devem ser combatidas com verdade e com tecnologia adequada para que esta verdade, que é inerente ao Estado de Direito, possa prevalecer. Porque mentira
é estado de arbítrio. Mentira é estado de exceção. No Estado democrático de direito, não há lugar para fake news. Obrigado a todos. Obrigado, Augusto Aras. Obrigado, Procurador-Geral da República. Eu espero uma oportunidade que a gente possa fazer outro webinar para você falar de lavajatismo. Mas hoje foi muito bom você falar sobre eleitoral. 25 anos atrás fizemos um curso de pós-graduação, ele como professor, eu como estudante. De lá nasceu uma grande amizade, uma grande admiração. Vou terminar agradecendo a vocês todos, virar aí um outro mesa, um outro painel. Vou terminar citando o governador Mangabeira, um grande governador da Bahia, que foi governador em 1946 a 1950. Para os males da democracia, o remédio é mais democracia. Forte abraço a todos, muito obrigado. Achei extraordinário esse painel.